Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para continuar discutindo um pouquinho sobre a narração, mas em específico hoje eu vou falar sobre um dos tipos de narração que são solicitados pelo PSS. Então, vamos lá. É uma narrativa que eu acredito que vocês vão gostar bastante de trabalhar, porque normalmente o adolescente gosta bastante desse tipo de narrativa. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a narrativa de terror, tá? Eu, particularmente, não tenho aí grande familiaridade com esse tipo de narrativa. Confesso que eu sou um pouco medrosa. O PSS, ele determina aí alguns tipos de narrativas que podem cair. Pode cair narrativa de aventura, pode cair narrativa de enigma, narrativa de ficção científica, de humor, de terror, narrativas fantásticas ou místicas. Em todos esses segmentos narrativos, é muito importante que apareçam os elementos essenciais que nós havíamos destacado. Ou seja, precisa aparecer o narrador, precisa aparecer os personagens, o tempo, o espaço e o conflito, que são elementos essenciais, tá? Então, tudo aquilo que nós vimos nas aulas anteriores sobre narrativa não sai do foco, continua sendo importante quando se fala de narrativa. Entretanto, a diferença maior agora é que nós vamos focalizar em um aspecto específico da narrativa, ou seja, nós vamos falar sobre as narrativas de terror. Então, vamos lá. Primeiramente, quando a gente pensa em terror, eu já disse de antemão que eu não tenho familiaridade com terror, mas quando nós pensamos em narrativas de terror, o objetivo de um texto de terror é despertar no leitor sensações de horror diante de uma morte, de uma loucura, de um mal que pode se esconder na mente humana. Então, já pense que o foco vai ficar em cima desses aspectos aí. Para que você provoque essas sensações de horror, de medo, é muito importante que os personagens envolvidos eles sejam ou assombrados por fantasmas ou assombrados por monstros, fantasmas esses ou monstros esses fictícios ou reais. Eles têm que viver experiências extraordinárias. Então, toda narrativa de terror, ela começa com um certo suspense e isso vai, no entanto, que hoje em dia, não sei se vocês costumam assistir filmes de terror, mas os filmes de terror hoje eles estão mais para filmes eu falo que eles estão mais para filmes de suspense. Por quê? Porque as duas coisas estão ali interligadas. Às vezes essa situação inusitada em que o outro não sabe se está vivendo uma realidade ou não, e isso envolve uma angústia e um medo, que vai fazer com que se instaure o terror, tá? Ou às vezes o terror se encontra na própria mente humana, tá? Quando nós pensamos em estrutura, vamos voltar lá, em termos de estrutura básica, continuamos com as nuances específicas quando se fala de uma narrativa. Uma narrativa precisa aparecer, por exemplo, para vocês, uma situação inicial, então quando o autor contextualiza o leitor, apresenta os personagens, mostra o tempo, o espaço em que são inseridos. Isso seria a introdução, que alguns ficam perguntando, como eu começo? Começa contextualizando o leitor acerca do tempo ou do espaço. Tente fugir desses lugares comuns, como era uma vez, ou numa pequena cidade. Depois se instaura um conflito, um acontecimento que vai ser responsável por modificar aquela situação inicial. Então, estava numa situação inicial normal e acontece um conflito, tá? Acontece ali um problema, que vai exigir dos personagens uma dada reação. Tá? Então, eu estou voltando de Cascavel com o meu carro, até que, de repente, eu avisto um sinal de luz. Esse sinal de luz é intermitente, né? Quando eu avisto esse sinal de luz, gente, eu estava numa situação. De repente, aconteceu um conflito, que é eu avistar um sinal de luz intermitente, tá? Pelo meu retrovisor, que parecia uma pessoa solicitando para que eu parasse, né? Eu acelero, essa pessoa acelera atrás. Então, pense que nós estamos aí, eu instaurei um conflito que mudou o quê? Mudou o rumo das circunstâncias da minha narrativa. Vai ter o desenvolvimento, que vai ser a ordem cronológica das ações que vão sendo realizadas em função desse conflito. Neste momento, gente, é muito importante que apareçam os marcadores temporais, eu falei isso na aula passada. O clímax
vai ser o momento, o ponto mais alto, né? A tensão maior, a emoção que exige uma decisão, um desfecho. Vamos pensar um momento em que depois eu acelerar, eu diminuir e eu perceber que aquela pessoa continuava com a luz intermitente, continuava me seguindo, eu decido por parar, ou eu decido simplesmente por fazer um loop na estrada e tentar desviar dessa pessoa. Então, esse vai ser o clímax, né? Eu, particularmente, como uma de terror, o interessante seria, neste momento, decidir encostar para verificar do que se tratava, né? Quando encosto o carro e aguardo, observo que não há ninguém, né? Creio que dormi no volante, sei lá. Nós estamos pensando numa narrativa aí que envolve um certo terror e automaticamente eu fiz um suspense de o que realmente aconteceu comigo. Eu estava vendo aquela luz intermitente ou, na verdade, eu dormi no volante e sonhei com toda essa situação. E o desfecho, que é a parte da narrativa que mostra a solução do conflito. O conflito foi a luz intermitente atrás de mim, tá? De sinalização, que eu acreditava estar sendo perseguida, né? O clímax é quando eu resolvo encostar o carro para verificar o que é. E o desfecho é quando eu percebo que provavelmente se tratava de um sonho que eu dormi no volante, tá? Então pensem aí que nós instauramos aí uma estrutura prototípica de uma narrativa. Tá? Saiu aqui. Vamos voltar. Voltamos. Quando nós vamos aí para organização de narrativa, deixa eu tirar a fotinho da professora daqui, para poder ler. Eu trouxe de exemplo para vocês, eu não vou ler a narrativa inteira, então se vocês quiserem, vocês procurem na internet como Os Olhos que Comiam Carne, é o título, uma narrativa sempre vai ter um título, e essa foi escrita pelo Humberto de Campos. Na manhã seguinte ao do aparecimento nas livrarias do 8º e último volume da História do Conhecimento Humano, obra em que havia gasto 14 anos de sua existência consagrada inteira ao estudo e à meditação, o escritor Paulo Fernandes esperava, inutilmente, que o sol lhe penetrasse no quarto. Estendido de costas na sua cama de solteiro, os olhos voltados na direção da janela, que deixara entreaberta na véspera para a visita da claridade matutina. Ele sentia que a noite ia se prolongando demais. O aposento permanecia escuro. Lá fora, entretanto, haviam rumores de uma vida. Bondes passavam tilintando, havia barulho de carroças, calçadas, automóveis buzinavam. Atentou melhor e notou movimento na casa. Distinguia-se perfeitamente ao arrastar de uma vassoura varrendo o pátio. Imaginou que o vento tivesse fechado a janela, impedindo a entrada do dia. Ergueu então o braço e apertou o botão da lâmpada. Mas a escuridão continuou. Evidentemente, o dia não lhe começava bem. Cumpriu o botão da campainha e esperou. Gente, percebam que está tendo aí uma ambientação. Nas narrativas de terror, eu gostaria que vocês chamassem atenção para as sensações. Sempre vão ter aí discursos voltados para sensações, vamos pensar, visão, ou a visão, ou o lugar estava escuro, ou vamos pensar também para barulhos, buzinavam como se fosse dia. Então, numa narrativa de terror, para ambientar essa situação comunicativa, normalmente os autores vão recorrer a uma descrição do ambiente por meio de recursos sensoriais ligados à visão e ligado à audição, como vocês observam aqui nessa narrativa. Ao fim de alguns instantes, bateram docemente à porta. Entra Roberto. O criado empurrou a porta e entrou. Esta lâmpada está queimada, Roberto, indagou o escritor ao escutar os passos do empregado no aposento. Não, senhor. Está até acesa. Acesa? A lâmpada está acesa, Roberto? Exclamou o patrão, sentando-se repentinamente na cama. Está sim, senhor. O doutor não vê que está acesa por causa da janela que está aberta. A janela está aberta, Roberto? Gritou o homem de letras, com um terror estampado na fisionomia. Está sim, senhor. O sol até está no meio do quarto. E daí vai seguindo. Vocês já perceberam que instaurou-se um conflito aí do que realmente, o que ele está vivendo, o que esse senhor está vivendo. Ele não está conseguindo enxergar
que a luz está acesa, ele não está conseguindo enxergar, que está dia lá fora. Então, instaurou-se aí um determinado conflito com a situação corriqueira que era o amanhecer. Nas narrativas de terror, nós deveríamos sempre observar como o autor tece a descrição por meio dessas sensações. Tirando uma lâmpada no meio mortiça pendurada acima do portão. Não havia luz nenhuma, mas era um silêncio absoluto que parecia imenso. Mosquitos zumbindo, ratos passando, sapo coachando. Então, quando vocês estiverem fazendo a narrativa de vocês de terror, lembre-se de explorar esses recursos sensoriais para incitar no leitor um suspense e um medo, tudo bem? Então, usem esses artifícios aí na narrativa de terror. Também, incite o medo por meio do suspense, coloque dúvida em elementos amigáveis, gente. Então, por exemplo, um gatinho é um elemento amigável, tá? Deixa eu tirar a minha fotinho para conseguir ver tudo. Um gato, por exemplo, é um elemento amigável. Entretanto, quando se instaura, você pode colocar aí um certo teor meio, vamos dizer, macabro nesse gato para tirar esse teor de amigável para esse elemento. Não force a imersão do leitor com clichês. Clichês que tipo, essa é uma história real, você é o próximo, isso pode acontecer com você, tá? Isso são lugares comuns, então evitem. Para quem não costuma assistir nada de terror, eu sugiro que vocês assistam pelo menos um episódio do Supernatural, tá? Que é uma série, eu particularmente não gosto, mas minhas irmãs amam essa série, e essa é uma série de terror, para vocês verem como se estrutura a questão do medo, do suspense e do inusitado, tá? dentro da estruturação da narrativa de terror. Fechamos aqui, então, narrativa de terror. Vai continuar com todos os elementos de narrador, personagem, tempo, espaço, conflito, mas é muito importante que quando vocês forem descrever o ambiente, descrever as sensações, que vocês as descrevam de uma maneira a criar no leitor um certo medo, um certo suspense. Isso, normalmente, vocês vão conseguir por meio do quê? Por meio da exploração de recursos sensoriais, como o da visão e como o da audição, tá? Então, espero aparecer esses elementos. Mas continua tendo que ter os verbos no passado, uma ordem sucessiva aí de atos. E muito importante, que se instaure um conflito, que chega a um clímax, que é o momento ápice, o que vai acontecer, para o desfecho. Senão você cai no relato, e nós estamos pensando numa narrativa, ou seja, há uma gradação aí de sair de uma situação normal, dessa situação normal acontecer um determinado conflito, ao longo desse conflito instaura-se um clímax, que é o ponto ápice do medo, do suspense, e para depois um desfecho, tá? Um desfecho. Coloquem elementos que realmente causem medo, ou peguem elementos que são comuns, que são amigáveis, e façam com que esses elementos acabem ficando aí com um certo ar mais fantasmagórico, eu acredito que nesse sentido, tá? Vou deixar aí algumas atividades para vocês a partir da leitura de uma narrativa de terror. Um abraço para vocês, se cuidem e até a nossa próxima aula.